Graças a Deus por este sábado e as condições que nós temos de transmitir a palavra de Deus. Nosso estacionamento do nosso templo aqui tem muita neve em volta, aqui caiu muito mais neve do que lá em New Jersey, e por isso não tem espaço na frente, não pode estacionar porque a neve está quase no meio da rua, e atrás também não tem muito espaço, pelo menos caberia aí 3, 4 carros. Então nós achamos por bem suspender, já são 2 sábados que não há culto e hoje também, mas aí nós resolvemos fazer essa live para que você possa cantar conosco, para que você possa ouvir a palavra de Deus, para que você possa ser abençoado nesta noite de sábado, que é o dia do nosso culto aqui em Bethlehem. Só que tem uma coisa, nós não somos sabatistas, adventistas do 7º dia. O nosso culto principal é o sábado, porque quando nós chegamos aqui, então nós alugávamos um templo, e alugando o templo, eles usavam o templo no domingo de manhã e nós começamos a usar no sábado. Aí pegou, ficamos no sábado, o dia do nosso culto. E agora muito mais, porque agora a nossa igreja, o culto é domingo de manhã lá em New Jersey, então nós vamos para lá domingo, amanhã de manhã nós estamos indo para lá para o nosso culto. Por isso é sábado. Mas mesmo assim o sábado é uma palavra bonita na Bíblia. Sábado é descanso. Então, nós não somos adventistas do 7º dia ou do sábado, mas nós temos um descanso. Hebreus fala que Jesus é o nosso descanso, que nós descansamos nele. Nós corremos de um lado para outro atrás de religião, de denominações, de ideologias. Quando a gente encontra com Jesus, cessa-se tudo, a gente descansa, porque a salvação está nele, o poder está nele, ele é o nosso Deus. Quero cantar com vocês, iniciando, músicas que vocês vão cantar conosco também. Quero começar cantando Jesus, em tua presença, nos reunimos aqui. Você aí na sua casa, eu aqui, reunidos diante da presença do nosso Jesus. Aí o véu que separava a gente, esse véu quando Jesus morreu na cruz foi rasgado para nós termos acesso à presença, ao Santo dos Santos, à presença do sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então ele fica no lugar santo, onde tinha aquela cortina, mas Jesus rasgou o véu do templo para que nós possamos entrar em sua presença com confiança, com ousadia e mais ainda com fé. Vamos cantar essa música bonita? Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava, e o véu que
separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui na presença dele. Estamos nós aqui. O nosso Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. Jeremias 23, 23. Há momentos que na vida pensamos em voltar para trás, olhar para trás, um desânimo, pandemia, morte, tanta gente sofrendo com a pandemia, com a Covid-19, tantos lares em luto, lares de crentes, não crentes, porque a Covid não escolhe cor, nem classe social, nem idade, e está matando muita gente mesmo, principalmente por causa das variantes lá no Brasil, aqui na Inglaterra e na África. Mas Deus nos dará condições. Essa música então fala que nós devemos pedir ajuda. Nós temos que ter coragem de pedir ajuda. Jesus, eu não estou aguentando, a coisa está braba e o Senhor vem e nos ajuda. Há momentos que na vida, há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. O nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. O nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Só um lembretinho. Hoje nós estamos testando um novo método, um novo aplicativo. Então, se sair alguma coisa errada, você já sabe o porquê. Nós vamos ter no final, antes da oração, nós vamos orar, estamos orando pela família do Carman, estamos orando por nós mesmos, né? Porque nós perdemos, essa semana nós perdemos o cantor Carman aqui na América, o evangelho aqui, o meio evangélico aqui
na América fica mais vazio, mais triste com a perda do cantor Carmen. E nós vamos, antes de terminar, nós vamos passar um clipe dele aqui de 22 minutos. 2 minutos para a gente entender um pouco a história dele e a voz também, para quem não conhece, conhecer o vozeirão que o Carmen tinha e o quanto ele nos abençoou. Eu falei aqui na quinta-feira que o Carmen, ele, além de para mim, era o melhor cantor evangélico aqui. Eu conheci pessoalmente ele e muitos outros que eu conheci no Promesse Keepers e tudo, mas ele fazia uma coisa que eu nunca vi cantor nenhum fazer, nem aqui nem no Brasil. Ele enchia os estádios quando ele ia fazer o show, lotava. Só que muita gente ficava do lado de fora também, e ele botava telão em outros lugares mais, e ele falava, não cobrava ingresso para que os pobres pudessem ir. Então, quando a gente chegava no estado, estava cheio de ônibus, de orfanatos, de escolas, assim, o pessoal pobre da periferia, lá no estádio, louvando a Deus com ele. Então, Carmen foi fora do normal, fora de série mesmo. E nós estamos ainda sentindo a perda do cantor. Muito bem, nós vamos meditar na palavra de Deus. Logo após a mensagem, eu e a Marta vamos cantar mais uma música nossa, da nossa gravação, e ouvir e assistir o clipe do Carmen e orar pelos enfermos, tá bom? Então fique ligado aí para a gente participar. Vamos orar ao nosso Deus, o nosso Senhor. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Pega a sua Bíblia aí. Hoje eu quero falar, é o nosso 9º sermão sobre o homem não tem liberdade no reino de Deus. É o 9º sermão. Eu fiquei 2 sábados sem pregar a série O Homem Não Tem Liberdade no Reino de Deus, e preguei um lá em New Jersey. Então aqui está atrasado, eu vou pregar o 9º. Quando eu preguei no templo, eu preguei o 8º, agora é o 9º, a 9ª parte do Homem Não Tem Liberdade no Reino de Deus. Pai Celestial, nós temos a Tua palavra em mãos, queremos crescer um pouco mais, que o Senhor possa trazer revelação ao nosso coração, sabedoria, graça, que nós tenhamos entendimento, e que o Senhor, como é promessa do Senhor, através da Tua palavra, o Senhor possa nos edificar, nos exortar e nos consolar. Que assim seja, através da Tua palavra, nós amamos, queremos, estamos precisando que o Senhor venha mitigar a nossa fome, a nossa sede, em nome de Jesus. Amém. O homem não tem liberdade no reino de Deus. Repita comigo. O homem não tem liberdade no reino de Deus. Já falamos aqui sobre o Antigo Testamento, homens de Deus que falharam, não observaram a palavra de Deus, Davi, Saul e muitos outros. Mas aqui hoje nós vamos para o Novo Testamento. Eu quero mostrar para vocês que tem um texto em Isaías que é muito interessante. Deixa eu ler, Isaías 65, meus cartões de aniversário que eu estou mandando, eu estou colocando esse texto. Quem já recebeu ou quem vai receber os cartões de aniversário, de casamento, aniversário de nascimento, eu estou colocando esse texto aqui logo de entrada, porque é um texto meio escondido na palavra de Deus, mas quando eu achei isso aqui, eu achei muito interessante, muito pesado e muito forte. Diz assim, Isaías 65, versículo 11. Isaías 65, 11. Mas vocês que abandonaram o Senhor e esquecem o meu santo monte. Vocês que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte, diz o Senhor. Que põe a mesa para Deus a sorte. A Bíblia aqui em Isaías está chamando a sorte. Nós estamos vivendo momentos que parece que você pegou Covid, eu não, você pegou, então você teve sorte. Parece que a sorte é quem comanda a nossa vida. E a Bíblia está chamando que abandonar o Senhor e dar valor à sorte é um erro gravíssimo. A Bíblia está chamando a sorte de deusa. E diz assim, vocês põem a mesa para Deus a sorte e enchem taças de vinho para o Deus destino. Parece, não, isso aí é destino, eu estou destinado a pegar Covid, eu estou destinado a não pegar. Isso também não existe, essa predestinação na nossa vida não existe. Por causa desse texto,
Aí nós vamos ver como é que o apóstolo Paulo, ele vivia. Quem é que tocava a vida do apóstolo Paulo? Não só Deus, mas também as circunstâncias e algo mais. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler em Romanos. Abra aí, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo, ele quer visitar os irmãos em Roma. Ele está a fim de ir lá. Sabe o que acontece? Ele quer pregar lá em Roma. Desejo do coração dele. E a igreja já está lá, já está plantada lá em Roma. Aí ele escreve essa carta. Inclusive, quem redigiu a carta não foi ele, foi Tércio que redigiu a carta. Mas ele queria muito ir ver os irmãos e pregar o evangelho para que o pessoal se convertesse. Diz assim, capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Presta atenção aqui que eu acho muito interessante. O apóstolo Paulo está desejoso em ir a Roma pregar a palavra de Deus e também abençoar os irmãos e ser abençoado pelos irmãos de Roma. Ele diz, meu propósito é colher algum fruto entre vocês, ele ser abençoado, assim como tenho colhido entre os demais gentios. E eu gostaria também de pregar a palavra de Deus para quem não conhece o Senhor aí em Roma, está com vocês. Há um texto aqui que diz que Paulo queria recrear. Recreio é interessante, né? É o momento da aula, quando você estuda, tem um período de recreio, então é um momento de descanso, é um momento de relaxamento. E Paulo está dizendo que gostaria de estar com os irmãos para recrear com os irmãos em Roma. Mas a Bíblia diz, mas fui impedido até agora. O que é que está impedindo Paulo de ir a Roma naquele momento? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Porque há algumas ações que acontecem na nossa vida. Deus pode nos impedir, Ele tem todo o poder para isso. A falta de companheirismo, a falta de amizade também pode nos impedir. O diabo também pode nos impedir. Nós vamos ver isso hoje no nosso estudo na palavra do Senhor. Mas aqui não está especificando o que é que estava impedindo Paulo de ir até Roma. Só que, queridos, ele não foi nessa ocasião, ele não foi. Mas Paulo foi. No final do seu ministério, Paulo morreu em Roma. Paulo ficou preso em Roma. Isso é só para você saber. Pode ser que agora o Senhor impeça, pode ser que agora o diabo impeça, mas pode ser que o momento certo a pessoa vai para pregar a palavra, principalmente o apóstolo Paulo. E ele morreu lá em Roma. Ele não recriou com os irmãos, mas ele foi lá e foi decapitado em Roma. Por isso é importante a gente observar. Um pouquinho mais na frente, capítulo 15. Leia aí, capítulo 15, versículo 22. Veja o que Paulo está dizendo aqui no final da carta. Mas antes, como está escrito, ele falando de Jesus, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele. Paulo está dizendo, eu quero estar com vocês, eu quero que o povo conheça aquele que só ouvem falar, mas nunca tem ouvido falar dele, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, ou aqueles que não conhecem quem é o Senhor Jesus. Hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e entenderão aqueles que não haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. É interessante. Mais uma vez, ele fala que ele foi impedido, só que nós não sabemos, porque naquela ocasião em que ele escreveu a carta aos Romanos, Paulo não chegou a ir a Roma. Agora, algumas coisas também podem impedir Paulo de ir a Roma naquela época. Dinheiro, condições para pagar o navio para ir, pode ser dinheiro. Pode ser que ele também não tinha tempo, que ele corria muito, e no início da igreja, ele abrindo igreja, fundando igrejas e pregando o evangelho, ele não tinha tempo para fazer. Pode ser que isso aconteça com você. Você quer fazer alguma coisa no reino de Deus, ou você pretende fazer alguma coisa para a sua família, e você não faz por falta de dinheiro. Você às vezes não faz muita coisa, porque o tempo aqui, principalmente aqui na América, é muito corrido, e você não tem tempo para fazer as coisas que você quer fazer. E também a falta de amigos. Quando a gente não tem um amigo, companheirismo, fica difícil viver nessa vida.
Vamos para o segundo ponto. Agora em 2 aos Coríntios, vamos lá, um pouquinho na frente, 2 aos Coríntios, capítulo 2, 12 e 13. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Isso mesmo. Vamos lá. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Então ele vai pregar em Troade e o Senhor está abrindo porta para ele pregar. Ainda assim, não tive sossego no meu coração. Veja a vida de Paulo como é uma vida normal. Eu não tive sossego no meu coração, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Ele despediu do pessoal. Por quê? E por que ele não foi para Troade? Porque a Bíblia diz que ele chegou lá e não encontrou o seu irmão Tito, companheiro do evangelho, um jovem que era discípulo de Paulo e que andava com Paulo. Quem sabe, Paulo escreveu uma carta dizendo: Tito, eu encontro com você em Troade e nós vamos pregar o evangelho lá naquele lugar. Quando ele chega lá e ele não vê Tito, ele despediu dos irmãos e foi para a Macedônia. Isso aqui é para nós entendermos uma coisa. Nós precisamos muito um dos outros. A igreja é uma família. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros para nos reanimarmos, para ficarmos fortalecidos, para, como diz em Romanos capítulo 8, tem um dom do Espírito lá em Romanos 8, que fala sobre, presta atenção, que fala sobre dar ânimo, o dom de dar ânimo. E nós precisamos desse dom. Quando ele está perto do irmão, o dom de misericórdia também está lá em Romanos. Nós precisamos ter o dom de dar ânimo, através do telefone, através de palavras de aconselhamento e também de misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia do irmão que está caído, que está prostrado, que está doente, enfermo na fé, ou enfermo fisicamente falando, não importa. Nós precisamos dar ânimo, nós precisamos dar misericórdia, ter misericórdia dos irmãos também. E Paulo aqui estava precisando de Tito. Tito não estava. Paulo deixou Troade e foi para a Macedônia. Então nós aprendemos em primeiro lugar que Paulo foi impedido. A gente não sabe por que ele foi impedido. Em Romanos 1, Romanos 2, 2 aos Coríntios 2 fala que Paulo foi impedido porque não encontrou o seu irmão Tito lá. Por isso que o Senhor criou a mulher para estar ao lado do homem. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora, para que esteja com ele, que lhe seja idônea, igual. Queridos, nós aprendemos com o nosso Deus que nós precisamos de companheirismo, nós precisamos de amizade. Tem muita gente que foge da igreja ou não quer participar da igreja por causa de alguns probleminhas. É quando a gente precisa realmente estar junto, porque a falha na igreja, os problemas na igreja, não é de Deus. As falhas na igreja, porque eu faço parte da igreja, porque você faz parte da igreja e nós somos falhos. Mas aqui está um homem de Deus que está deixando de pregar em Troade porque ele não encontrou o seu irmão Tito, a amizade, o amigo fiel que era Tito, e foi até a morte com ele. Vamos para o terceiro ponto. Agora em 2 aos Tessalonicenses, abre aí, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, 18. Isso aqui é interessante. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Em vez de segunda, é a primeira. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Abra a Bíblia aí. 2, 18. 1 aos Tessalonicenses 2, 18. Vamos ver quem é que está impedindo aqui Paulo de fazer alguma coisa. Diz assim: quisemos visitá-los, os tessalônicos. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nós nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Já preguei sobre isso aqui também. O galardão que o crente vai receber diante do Senhor Jesus na volta dele são os crentes que você ganhou, os crentes que você orou, crentes que foram abençoados por você, almas que você ganhou, que você batizou, que você casou.
vão estar presentes e o Senhor Jesus vai reconhecer isto. E Paulo está dizendo que os crentes de Tessalônica era a glória, era a alegria do apóstolo Paulo. Só que eu particularmente não gosto desse triunfalismo evangélico. Com Deus dá tudo certo, não tem problema, Deus vai abrir porta, você não fica enfermo, você vai ter dinheiro, você vai ter condições. Irmãos, esse triunfalismo evangélico, que às vezes não estou falando da prosperidade, da doutrina da prosperidade, estou falando dentro da nossa própria igreja. Às vezes nós temos esse triunfalismo. Que é isso? Uma vez eu falei que eu tinha medo. Uma pessoa, pastor, medo, não pode ter medo não, medo é do diabo. Eu falei, mas o diabo impediu o apóstolo Paulo. Então o diabo pode me impedir, o diabo pode armar ciladas contra mim. Eu tenho que ter medo, cuidado, zelo para não cair. E o apóstolo Paulo aqui diz, eu queria visitá-los, não uma, mas 2 vezes. Satanás, porém, nos impediu. Não foi porque Satanás nos impediu. Tem gente que vê o diabo em tudo. Tem gente que acha que o diabo não é ninguém, que o diabo não faz nada, que é um bobão. É um bobão. O diabo conseguiu arrastar 1/3 dos anjos dos céus. Mais do que isso, o diabo não só fez isso, como o diabo também fez o homem cair e arruinou toda a terra. Maldita é a terra por causa de ti. Então nós estamos conscientes que o diabo ele pode também nos impedir. Nem tudo é diabo, mas ele está vivo. Tem um livro escrito, o título é Satanás ativo e vivo no planeta Terra. Paulo, um homem normal, Paulo impedido por circunstância, Paulo impedido por falta de título, Paulo impedido pelo diabo. Às vezes as tentações, a morte drástica dos apóstolos, né, a perseguição contra a igreja no início, o diabo usava, os imperadores para acabar com a igreja, mas a igreja foi sempre, será sempre vitoriosa. Terminando agora, Atos dos Apóstolos, abra aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Vamos fazer uma conclusão agora. Paulo impedido pelas circunstâncias, Paulo impedido por falta de companheirismo, Tito, Paulo impedido pelo diabo e Paulo agora impedido pelo Espírito Santo. Às vezes nós achamos que nós temos que pregar em qualquer lugar, em qualquer momento, e o Senhor está dizendo aqui na sua palavra que Paulo foi impedido de pregar na Frígia, na Galácia, e ele teve uma visão de um homem convidando-o para que ele pregasse na Macedônia, e depois que ele teve essa visão ele foi. Como é que eu posso distinguir que é o Espírito Santo, que é o diabo, que são as circunstâncias? Como é que eu posso saber disso? O companheirismo é fácil, né? Você andar sozinho, você precisa de alguém. Agora, sobre o Espírito Santo e o diabo, a diferenciação é: quando o Espírito Santo impede você, não há confusão na sua mente, não há confusão na situação. Partidarismo, briga, encrenca, não há. Quando há encrenca, quando há briga, quando há falta de paz no coração, o diabo está envolvido nisso. A Bíblia diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, em vossas ações. Se eu quero fazer uma coisa e eu não tenho paz, não tenho tranquilidade, pode ter certeza que não é para eu fazer. Se eu quero fazer alguma coisa, seja até mesmo pregar o Evangelho, e eu me sinto bem, em paz, eu posso pregar que o Senhor quer que eu faça, então o Espírito Santo pode impedir, não há confusão. Agora, quando o diabo impede, sempre há confusão, partidarismo na igreja,
e outras coisas mais que acontecem. Uma pessoa estava praticamente fazendo partido dentro da igreja e chegou para mim e disse: eu orei muito para sair da igreja. Eu falei: orou nada, como é que mente? Se tivesse orado muito, Deus dava paz, a vontade dele era feita. E uma pessoa que sai da igreja por confusão, por encrenca, por briga, é o diabo que está fazendo essa confusão, que está usando para fazer essa confusão. Terminando. E também tem a visão, né? Ele teve a visão de um homem. Deus revela, Deus fala, Deus dá visões, Deus começa a colocar para nós essa paz e começa a mostrar o caminho certo para nós irmos. Quando nós fomos para Campinas pastorear, eu e a Marta, nós tivemos orientação de Deus. Havia muitas igrejas que estavam querendo que nós fôssemos ser pastor, mas quando nós fomos em Campinas, uma igreja caída, fraca, meia dúzia de irmãos desanimados, o templo ia fechar, não o templo, mas o basement do templo, que era o alicerce, ia fechar, e Deus tocou no meu coração, no coração da Marta, para nós irmos para Campinas. Nós fomos, ficamos 3 anos em Campinas, construímos um templo em cima daquele basement, e mais do que isso, o Senhor salvou, libertou vidas, o templo encheu de gente. Aí foi quando Deus também, nós estávamos orando a Deus se devíamos vir para a América, e o propósito era, tem que ter o green card para nós virmos. O Senhor nos deu o green card e nós viemos pastorear aqui em Bethlehem, e depois ajudei meu cunhado em Newark, e hoje tem uma igreja também em New Jersey, com os irmãos abençoados lá. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, nós estamos em batalha, nem sempre a coisa funciona, nem sempre o crente vence. Às vezes nós perdemos amigos, perdemos a paz, lares, filhos. Às vezes as coisas não andam muito bem para nós, não importa, Jesus não nos enganou. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas antes de falar esta frase que eu disse, a segunda parte do versículo, Jesus disse: eu digo isso para que em mim tenhais paz. Nós tendo paz, pode vir tribulação, pode vir o que vier. Eu digo isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vou repetir: eu digo isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esta é a palavra de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Nós precisamos saber a hora de parar, a hora de ir e contar com o Espírito Santo e resistir o diabo, e ele foge. Agora que ele vem furiosamente sobre nós, quando estamos pregando o evangelho, estamos fazendo a coisa certa, ele vem para trazer inimizade, para trazer intriga, mas nós resistimos o diabo e ele fugirá de nós, como diz a palavra. Agora, os apóstolos morreram, né? Mortes drásticas. E daí? A morte não é o final. Para nós os crentes, para nós os salvos, a morte é um trampolim. Nós mudamos de área, nós mudamos de ordem. A ordem dessa vida e a ordem da vida eterna em Cristo Jesus. Lindo demais. Vamos orar. Deus, obrigado por tua palavra nos abençoando nesta noite. Que o Senhor continue falando aos corações, que o Senhor continue fazer com que nós, como ovelhas que somos, possamos remoer esses textos à tua palavra ministrada hoje. Abençoa cada crente, cada um de nós que cremos em ti, para que nós possamos ser perseverantes até o fim, para recebermos a coroa da vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Eu e a Marta vamos cantar agora e logo após nós vamos assistir um clipe do cantor Carman, para você conhecê-lo, se você não conhece, ou para você matar a saudade desse cantor que foi uma bênção na nossa vida durante todo o seu ministério. Todos a cantar para Deus louvar, todos a cantar para Deus louvar. Eu me perdi, mas me achou, meus pecados perdoou. Todos a cantar para
Deus louvar. Todos a cantar, para Deus louvar. Todos a cantar, para Deus louvar. Eu me perdi, mas me achou, meus pecados perdoou. Todos a cantar, para Deus louvar. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando no meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, com Cristo no meu coração. Todos a cantar, para Deus louvar. Todos a cantar, todos a cantar, para Deus louvar. Eu me perdi, mas me achou, meus pecados perdoou. Todos a cantar, para Deus louvar. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Todos a cantar, para Deus louvar. Todos a cantar, para Deus louvar. Eu me perdi, mas me achou, meus pecados perdoou. Todos a cantar, para Deus louvar. Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Todos a cantar, para Deus louvar. Todos a cantar, para Deus louvar. Eu me perdi, mas me achou, meus pecados perdoou. Todos a cantar, para Deus louvar. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me defender, descansando no poder de Deus. Todos a cantar, para Deus louvar. Todos a cantar, para Deus louvar. Eu me perdi, mas me achou, meus pecados perdoou. Todos a cantar, para Deus louvar. Cantar pra Deus louvar. Bonito demais.